consequências do uso recreativo de drogas na cirurgia plástica. Aqui nós vamos discutir sobre esse uso recreativo, e o que pode afetar o resultado e a segurança da cirurgia de prótese de mama. E vamos dar aqui alguns exemplos de complicações potenciais e impacto na sua recuperação. Doutor, eu gostaria que o doutor pudesse falar um pouquinho sobre isso que eu acabei de ler aqui. Perfeito. Bom, a gente sabe hoje então que o uso de droga recreativa é uma coisa comum, principalmente entre a população mais jovem, mas em geral existe um índice muito grande aí de pacientes que usam. E precisa entender que é importantíssimo falar isso para o médico, porque quando você fala isso em consulta, você não está lá para ser julgado. Claro. Então o médico vai te olhar diferente ou te tratar diferente porque você faz uso de qualquer tipo de droga. Pelo contrário, a gente quer saber justamente para poder ajustar a nossa orientação para que você tenha uma cirurgia segura. Então é esse papel que a gente precisa tomar. E aí veja, a gente vamos pegar a maconha, por exemplo. Hoje existe, claro, o uso recreativo quanto o uso medicinal. Sim. Isso, independente da situação, é muito importante o paciente falar e consultar. Então vamos usar a primeira droga, a maconha, que é a mais comum. A maconha, ela vai competir por alguns receptores do mesmo jeito que o anestésico compete. Então se você tem uma alta dose, um paciente que usa diariamente, uma quantidade grande, seja ele medicinal ou recreativo, e você vai para uma cirurgia, o anestesista também tem que saber. Sim. Não só o cirurgião, é importante falar para o anestesista. Por mais que às vezes a gente não questione diretamente. Em geral questiona, mas se por acaso, não perguntou, tem que falar. Porque a gente ajusta a dose, faz às vezes uma medicação diferente, um anestésico diferente do que faria para aquele paciente que não usa maconha, por exemplo. Por exemplo, no pós-operatório, as medicações para dor têm que ser um pouco mais fortes, porque a maconha também compete pelo mesmo receptor que o analgésico compete. Então tudo isso é importantíssimo que seja explanado para o paciente, para que ele tenha uma experiência boa com a cirurgia, uma cirurgia com menor risco, e também um conforto maior no pós-operatório. Agora, isso a gente está falando da parte exclusiva médica. Agora tem um outro fator que é muito importante, até às vezes mais importante se for para pensar, que é como esse paciente vai se comportar após a cirurgia. Então a gente sabe muito bem que o implante de silicone, ele precisa de um médico habilidoso para ser feito e também precisa de um paciente que segue as nossas orientações para que a implante cicatrize bem. Então imagina você recém-operada, com a sua próstata tentando cicatrizar para o colo ficar mais bonitinho, mais marcado, simétrico, e aí você faz uso de alguma substância que te deixa um pouco mais alegre, ou desinibida, ou mais relaxado, o braço sobe, dorme de um jeito errado que não era para dormir, Então o uso dessas substâncias, ela tem que ser extremamente controlada, principalmente no pós-operatório, para que você não tenha, então, esse tipo de risco quando entre no pós-operatório. E aí, doutor, a gente está falando aqui, a primeira abordagem, talvez se tratar de ser a droga que é mais consumida, que é a maconha, mas vamos falar um pouquinho também de outras drogas que eu acho que é importante. Por exemplo, falar um pouquinho da cocaína, falar do êxtase, que são drogas que também existem aí, estão aí para uso recreativo ou uso diário, enfim, como o doutor falou, a gente não está aqui para julgar. Mas como seria essa questão desse tipo de droga? Que aí a gente está falando de drogas de composição química. Exatamente. Então, essas drogas que são estimulantes, que é o caso da cocaína, ou do MDMA, que é o êxtase, anfetamina, então todo tipo de droga estimulante, essa de fato gera um risco muito maior. Porque as drogas estimulantes, elas vão agir durante a cirurgia, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o risco de sangramento do paciente, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Então, o risco de você ter um hematoma depois dessa cirurgia, de você ter alguma inflamação da mama, por isso, um seroma, tudo se impactar, impossível retirada da próstata por conta disso. Então, medicamentos estimulantes, eles são os mais perigosos. Então, cocaína, êxtase, anfetamina e por aí vai, esses, de fato, o paciente tem que ficar. Não existe um consenso da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas em geral, 2 a 4 semanas, dependendo da dose que o paciente usa, é ideal ficar sem abstinência para poder operar. E aí no pós-operatório, com certeza não. O que a gente quer é repouso. Você usa uma droga que ela é estimulante, aí não dá. Então, com certeza, aí até essa recuperação completa, a abstinência desse tipo de droga estimulante.